14 cães policiais cercam uma menina no aeroporto. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Imagina você com 12 anos, viajando sozinha de avião pela primeira vez na vida, nervosa demais porque está indo morar com um pai que não vê há 4 anos, quando de repente 14 cães policiais largam seus postos e vêm correndo direto para você no meio do aeroporto de Guarulhos lotado. Isabela Moreira estava na fila de inspeção de segurança, carregando tudo o que possuía numa mochila surrada, quando os cães da Polícia Federal enlouqueceram e convergiram para ela de diferentes pontos do terminal, treinadores gritando comandos que os animais ignoraram completamente, pessoas entrando em pânico achando que era terrorista, policiais correndo com armas em punho. A menina congelou pensando: alguém botou droga na minha mochila, minha vida acabou. Mas quando os 14 cães finalmente chegaram até ela, o que fizeram chocou absolutamente todo mundo no aeroporto. E o motivo? Uma caixinha misteriosa que ela guardava com cuidado extremo, contendo o último sachê de chá de camomila da caixa que a mãe tinha comprado antes de morrer, e uma coincidência estatística tão impossível, tão improvável, que tinha literalmente uma chance em 50 milhões de acontecer. Como um chá de 50 centavos parou um aeroporto inteiro, fez cães policiais de elite esquecerem anos de treinamento, e acabou mudando a vida de uma menina pobre de Heliópolis de formas tão lindas e inesperadas que você só vai acreditar quando ler toda a história até o final. Isabela Moreira tinha 12 anos e 3 meses quando sua vida mudou completamente num sábado de março no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E quando digo mudou completamente não é exagero dramático desses que a gente usa quando qualquer coisinha acontece, é literal. Porque naquele dia ela passou de ser menina invisível que ninguém notava para ser centro de atenção de literalmente milhares de pessoas. 14 cães policiais, 27 agentes federais, e eventualmente metade do Brasil. Quando a história viralizou na internet. Mas vamos começar do começo. Porque essa história não começa no aeroporto. Ela começa 6 meses antes numa cama de hospital público em São Miguel Paulista, onde a mãe da Isabela, a dona Márcia Santos, estava morrendo de complicações de diabetes que nunca teve tratamento adequado porque toda vez que ia no posto de saúde tinha fila de 4 horas e médico atendia em 5 minutos e mandava voltar em 3 meses para consulta com um especialista que nunca chegava. Dona Márcia tinha 52 anos, trabalhava como diarista desde os 15, limpava 3 casas diferentes por dia pegando 2 ônibus e metrô entre uma e outra, ganhava R$ 1.400 por mês quando juntava tudo, e desse dinheiro pagava R$ 650 de aluguel de barraco de 2 cômodos em Heliópolis, sobrava R$ 750 para comida, luz, água, gás, remédios, material escolar da Isabela, e absolutamente mais nada. Ela nunca tirou férias na vida inteira, nunca foi ao dentista a não ser quando o dente infeccionou tanto que teve que arrancar no posto de emergência, nunca comprou roupa nova para si mesma, só pegava doação de patroa ou achava em brechó quando tinha algum dinheiro extra, que era tipo 2 vezes por ano quando conseguia fazer faxina extra no final de semana. Mas ela era daquelas mães que fazem mágica com nada, sabe? Tipo, não tinha dinheiro para comprar carne todo dia então ela fazia aquelas combinações criativas de arroz com ovo e salsicha que de alguma forma ficava gostoso, ou comprava osso no açougue por R$ 2 e fazia aquele caldo que rendia 3 dias de sopa. E sempre, sempre mesmo, não importava quão difícil a semana tinha sido, domingo ela fazia bolo simples de fubá ou de cenoura porque dizia que domingo era dia de ter algo doce na casa. Isabela adorava a mãe com aquela intensidade que criança tem quando sabe instintivamente que aquela pessoa é literalmente tudo o que tem no mundo, que se algo acontecer com ela não vai ter rede de segurança, não vai ter plano B, vai ser só o vazio assustador de estar completamente sozinha. E o pior é que Isabela sempre teve aquele medo meio irracional. Sabe quando você é criança e tem pesadelo que sua mãe vai morrer e você acorda chorando e corre para o quarto dela só para ter certeza que ela ainda está ali? Isabela tinha esses pesadelos pelo menos 2 vezes por semana, e a mãe sempre a acalmava fazendo chá de camomila que dizia ser remédio especial que sua avó me ensinou, cura qualquer coisa, até pesadelo. O pai da Isabela, o seu Rogério, tinha saído de cena quando ela tinha 8 anos, não porque era homem ruim ou porque não amava a filha, mas porque simplesmente não conseguia achar trabalho decente em São Paulo que pagasse o suficiente para sustentar a família. Ele tinha trabalhado como ajudante de pedreiro, como segurança de supermercado, como entregador de gás, sempre pulando de emprego em emprego ganhando salário mínimo e sendo demitido depois de 3 meses quando o patrão descobria que podia pagar menos ainda para outra pessoa desesperada. Então quando apareceu a oportunidade de trabalhar como segurança em prédio comercial em Brasília ganhando R$ 2.100 por mês com carteira assinada e tudo direitinho, ele teve que ir, não tinha escolha. A ideia era que ele ia se estabelecer lá, alugar apartamento pequeno mas decente,
e depois de 6 meses ia buscar Márcia e Isabela para morarem juntos como família de novo. Só que 6 meses viraram um ano virou 2, porque sempre tinha alguma emergência, algum gasto inesperado. Ele quebrou o braço e ficou 3 meses sem trabalhar. Depois o dono do prédio atrasou o salário 4 meses seguidos, e quando finalmente juntou dinheiro para trazer a família, Márcia já estava doente. Ele mandava R$ 200 por mês quando conseguia, ligava todo domingo às 7 da noite do orelhão da esquina perto do trabalho, e Isabela sempre descia correndo para o orelhão perto da padaria do seu Zé em Heliópolis para atender no horário exato, porque se perdesse a ligação ia ter que esperar semana inteira para falar com o pai de novo. Como você tá, filhinha? Ele sempre perguntava com aquela voz cheia de saudade e culpa. Tá estudando direitinho? Tá ajudando sua mãe? E Isabela sempre respondia que sim, que estava tudo bem, mesmo quando não estava, porque não queria preocupar pai que já tinha tantos problemas próprios. Ela nunca contou que às vezes não tinha comida suficiente e ela fingia que não estava com fome para a mãe poder comer. Nunca contou que o tênis dela estava tão furado que entrava água quando chovia e ela chegava na escola com meia encharcada. Nunca contou que outras crianças zoavam ela por usar uniforme surrado com remendo visível no cotovelo. E definitivamente nunca contou quando a mãe começou a ficar doente de verdade, porque a Márcia fez ela prometer não conta para seu pai, ele já sofre demais longe da gente, não precisa sofrer mais ainda sabendo que não pode fazer nada para ajudar. Então Isabela guardou o segredo quando a mãe começou a emagrecer rápido demais, quando começou a ter que parar no meio da faxina porque a tonteira era tão forte que ela quase desmaiava, quando foi diagnosticada com diabetes tipo 2 avançada e médico disse que precisava de remédios que custavam R$ 340 por mês e que posto de saúde não fornecia. Isabela tinha 11 anos na época e começou a trabalhar escondido. Acordava às 5 da manhã antes da escola para ajudar vizinha que vendia pão de queijo na estação do metrô. Ganhava R$ 20 por dia que guardava em lata escondida debaixo do colchão para comprar os remédios da mãe. Mas não foi suficiente, nunca é suficiente quando você é pobre e doença é cara, e a Márcia foi piorando, até que num dia de setembro ela desmaiou no trabalho na casa de uma das patroas e foi levada às pressas para o hospital público onde descobriram que diabetes tinha causado complicações sérias, rim estava falhando, precisava de cirurgia urgente. Isabela lembra perfeitamente do dia que viu a mãe no hospital, conectada em um monte de tubos e máquinas que faziam barulhos assustadores, rosto que antes era cheio e bonito agora estava magro e cinza, e aqueles olhos que sempre foram tão vivos e alegres estavam apagados, cansados, tipo olhos de pessoa que já sabe o que vem pela frente e está só esperando o inevitável. Minha filha, a mãe tinha dito com voz fraca, segurando a mão da Isabela com força que não condizia com um corpo tão frágil, você precisa me prometer uma coisa muito importante. Qualquer coisa, mãe, Isabela tinha respondido, lágrimas já escorrendo porque ela sabia, mesmo com 11 anos ela sabia que essa conversa era do tipo que você tem quando está se despedindo. Você vai morar com seu pai em Brasília quando eu não estiver mais aqui, a mãe disse, ignorando o protesto da Isabela dizendo que ela ia ficar boa, que ia se recuperar. Não quero que você fique em São Paulo sem mim, não quero que vá para a casa de parente que vai te tratar como peso. Seu pai te ama, ele vai cuidar de você direitinho. Mas mãe, me promete, Isabela, me promete que vai estudar direito, que vai ter vida melhor que a minha, que vai sair dessa favela e fazer algo grande. Você é inteligente, é mais inteligente que eu jamais fui, pode ser médica, professora, advogada, qualquer coisa que quiser. Mas tem que sair daqui, entendeu? E Isabela tinha prometido, mesmo sem saber direito se conseguiria cumprir, porque quando alguém que você ama está morrendo você promete qualquer coisa só para dar um pouquinho de paz para essa pessoa nos momentos finais que vocês têm juntas. Dona Márcia morreu 3 dias depois, num sábado de manhã quando Isabela estava a caminho do hospital para a visitação, ela recebeu ligação da assistente social dizendo para não ir mais, que tinha acabado, que era melhor lembrar da mãe como ela era quando estava viva. O funeral foi simples, pago pela prefeitura porque não tinha dinheiro para nada melhor, caixão básico e enterro em cemitério público em Itaquera, só Isabela e meia dúzia de vizinhos que tinham gostado da Márcia compareceram, e a menina ficou ali vendo o caixão ser baixado na terra pensando agora eu tô completamente sozinha no mundo. Depois do funeral, Isabela foi morar com a tia Sônia, que era a irmã mais nova da Márcia e que tinha aceitado a sobrinha porque era o certo a fazer mas deixava claro em cada oportunidade que aquilo era temporário, que ela já tinha 5 filhos próprios e marido que ganhava pouco como motorista de ônibus, que não tinha condições de criar mais uma criança. A casa da tia Sônia ficava em outra parte de Heliópolis, também era barraco pequeno mas esse tinha 3 cômodos em vez de 2, o que parecia luxo até você entender que nesses 3 cômodos viviam agora 9 pessoas.
A tia, o tio Paulo, os 5 primos que tinham entre 4 e 14 anos, a avó materna que tinha Alzheimer e precisava de cuidados constantes, e agora a Isabela. A menina dormia em colchão fino no chão da sala junto com 3 das primas, dividiam 2 cobertores surrados, e no inverno, que é aquele frio de São Paulo que penetra nos ossos especialmente em casas sem aquecimento, Isabela acordava no meio da noite tremendo tanto que os dentes batiam. A tia Sônia não era má, isso é importante deixar claro, ela não maltratava Isabela, não batia nela, não gritava sem motivo, mas também não tinha carinho sobrando, não tinha tempo ou energia ou espaço emocional para dar atenção especial para a menina traumatizada que tinha acabado de perder a mãe e estava claramente sofrendo. Você tem que entender minha situação, Isabela. A tia dizia frequentemente, era quase um mantra que ela repetia toda semana. Não é que eu não goste de você, você sabe que gosto, mas eu já não dou conta dos meus 5, como vou dar conta de mais uma? E seu pai precisa te buscar logo, você não pode ficar aqui para sempre. E Isabela entendia, ou pelo menos tentava entender, porque mesmo com 12 anos ela já tinha noção de como o mundo funcionava, já sabia que não existia família perfeita que ia acolher criança órfã de braços abertos como nos filmes da Disney, sabia que na vida real as pessoas tinham seus próprios problemas e não dava para esperar que fossem resolver os problemas dos outros também. Então ela tentava dar o mínimo de trabalho possível, acordava antes de todo mundo para tomar banho e não atrapalhar a fila do banheiro, comia porções pequenas no jantar mesmo quando estava com fome porque sabia que comida era contada, ajudava a cuidar dos primos menores sem reclamar, tirava notas boas na escola para ninguém poder dizer que ela estava sendo problema. Mas por dentro ela estava se despedaçando aos pouquinhos, sabe? Você já passou por aquela fase da vida onde parece que você tá só segurando os cacos e tentando não deixar ninguém ver que você tá completamente quebrada por dentro? Era assim que Isabela se sentia o tempo todo. À noite, quando todos já estavam dormindo, ela às vezes chorava baixinho no colchão, mordendo o travesseiro para não fazer barulho, lembrando de como era quando ainda morava com a mãe e tinha pelo menos aquele cantinho que era só delas, aquele barraquinho de 2 cômodos em Heliópolis que não tinha nada de especial mas era lar. Ela tinha guardado algumas coisas da mãe antes que a tia vendesse tudo para pagar dívidas do funeral, tinha conseguido ficar com foto da formatura da 8ª série da Márcia onde ela estava linda com vestido branco que vizinha tinha emprestado, tinha ficado com um perfume baratinho de R$ 12 do Boticário que a mãe usava só em ocasiões especiais e que ainda tinha metade do frasco, e tinha ficado com a caixa de chá de camomila que estava no armário. A caixa tinha 6 sachês quando a mãe morreu, e Isabela usou 5 nos primeiros meses morando na casa da tia, sempre nos dias mais difíceis quando a saudade era tão grande que ela achava que não ia conseguir respirar direito. Ela esquentava a água no fogão tarde da noite quando todos dormiam, colocava o sachê na caneca que a mãe tinha usado, e ficava ali sentada na cozinha escura só segurando a caneca quente e cheirando aquele aroma de camomila que trazia memórias tão vívidas da mãe que por alguns minutos ela conseguia fingir que estava tudo bem, que a mãe estava só no quarto dormindo e ia acordar de manhã e fazer café e reclamar do trabalho mas com aquele sorriso no rosto que mostrava que no final ela era feliz porque tinha a filha. O último sachê de chá ela guardou sem usar, embrulhou com cuidado em jornal dentro de uma caixinha de papelão que antes tinha guardado anel barato que a mãe usava, e decidiu que ia levar esse sachê com ela para Brasília quando o pai finalmente conseguisse buscá-la. Porque o pai estava tentando, isso era verdade, o seu Rogério ligava toda semana no mesmo horário de sempre, domingo às 7 da noite, e toda semana dizia mais um pouquinho, filha, tô juntando dinheiro, mais um mês no máximo e eu compro sua passagem. Só que um mês virava 2, 2 viravam 3. Porque sempre tinha algo, ele ficou doente e perdeu uma semana de trabalho, depois teve que emprestar dinheiro para colega que estava passando necessidade e não podia recusar porque esse mesmo colega tinha ajudado ele quando quebrou o braço. Depois o dono do prédio cortou o vale-transporte e ele teve que tirar do próprio bolso para ir trabalhar. Isabela entendia, ou tentava entender, mas às vezes a frustração era tão grande que ela tinha vontade de gritar no telefone: eu não aguento mais aqui, pai, por favor, eu preciso sair daqui. Mas nunca gritava porque sabia que não ia adiantar nada, que ele também estava fazendo o melhor que podia. Foi numa segunda-feira de março, início do mês, que a ligação diferente chegou. Não era domingo, não era 7 da noite. Era meio-dia de uma segunda-feira e a tia Sônia atendeu o telefone fixo que tocou na hora do almoço. Alô? Ah, oi Rogério, tudo bem? Ah, sério? Ela tá aqui sim, espera que eu chamo. E então a tia chamou Isabela com aquela expressão que a menina não conseguia decifrar, era tipo mistura de alívio com algo mais, talvez até um pouquinho de tristeza? É seu pai, quer falar com você.
Isabela pegou o telefone com mão tremendo porque ligação fora do horário normal significava que algo tinha acontecido, bom ou ruim ela não sabia, mas definitivamente algo importante. Filha! A voz do pai veio do outro lado, e ela notou imediatamente que ele estava diferente, mais animado do que tinha ouvido em meses. Tenho notícia boa. Consegui. Juntei o dinheiro para sua passagem. O coração da Isabela disparou tão forte que ela teve que sentar na cadeira da cozinha. Sério, pai? De verdade mesmo? De verdade. Vendi algumas coisas, peguei empréstimo pequeno, e tenho R$ 847 aqui separados. Comprei passagem para você, é para sábado que vem, meio-dia, você embarca de Guarulhos e chega aqui em Brasília às 2 da tarde. Vou estar te esperando no aeroporto. Isabela começou a chorar, era tipo choro de alívio e alegria e medo e empolgação tudo misturado, e ela mal conseguia falar. Eu vou morar com o senhor, pai? De verdade? Para sempre? Para sempre, filha. Juntei dinheiro e aluguei apartamento pequenininho mas é nosso. Tem 2 quartos, um para mim e um para você, é simples mas é limpo e seguro. E você vai estudar em escola pública aqui perto que é boa, e a gente vai ser família de novo, tá bom? Tá bom, pai, Isabela conseguiu dizer entre soluços. Eu te amo tanto. Eu também te amo, minha filha. Agora me passa sua tia que preciso acertar os detalhes com ela. A semana seguinte foi tipo turbilhão de emoções e preparações. A tia Sônia ajudou a juntar as poucas coisas que Isabela tinha, basicamente as 3 camisetas, 2 calças jeans, conjunto de roupa íntima que a tia tinha comprado para ela porque as antigas estavam todas gastas demais, a foto da mãe, o perfume, e claro, a caixinha com sachê de chá. Você tem certeza que quer levar esse chá velho? A tia perguntou na quinta-feira quando estavam arrumando a mochila. É só um sachê, Isabela, não vale nada. Mas para Isabela valia tudo, valia mais que qualquer outra coisa que estava levando, e ela guardou a caixinha no fundo da mochila com cuidado como se fosse joia preciosa, porque de certa forma era a última conexão física tangível com a mãe que tinha perdido. Na sexta noite, véspera da viagem, Isabela mal conseguiu dormir, ficou acordada a maior parte da noite olhando para o teto do barraco onde rachaduras formavam desenhos que ela tinha memorizado nos últimos 6 meses, pensando em como vida estava prestes a mudar completamente. Ela ia voar em avião pela primeira vez, nunca tinha nem visto avião de perto a não ser cruzando o céu bem alto, ia morar em cidade diferente onde não conhecia nada nem ninguém, ia recomeçar vida com pai que mal lembrava direito porque a última vez que tinha visto ele tinha 8 anos e agora tinha 12. Mas mesmo com todo medo e incerteza, ela também sentia tipo empolgação crescendo no peito, porque qualquer coisa tinha que ser melhor que viver de favor na casa de parente que não te queria ali, certo? Qualquer coisa tinha que ser melhor que ser peso, que ser lembrada constantemente que você não pertence, que você está ocupando espaço e comendo comida que deveria ir para outra pessoa. Sábado amanheceu com céu cinza típico de março em São Paulo, aquele tempo que não sabe se quer chover ou fazer sol e acaba fazendo os dois ao mesmo tempo, e Isabela acordou às 4 da manhã mesmo a viagem sendo só ao meio-dia, porque simplesmente não conseguia mais dormir, a ansiedade era grande demais. A tia Sônia já estava acordada também, fazendo café na cozinha, e quando viu Isabela aparecer na porta sorriu com aquele jeito meio cansado. Bom dia, menina. Tá ansiosa, né? Muito, tia. Fiz um café bem forte e separei uns pães para você comer. Você precisa botar alguma coisa no estômago mesmo que não esteja com fome. Viagem é longa e você vai precisar de energia. Mas Isabela mal conseguiu engolir meio pão com margarina e meia xícara de café com leite. O nó no estômago estava tão apertado que qualquer comida parecia querer voltar pela garganta. Enquanto tomava o café, a tia fez algo inesperado. Ela preparou chá de camomila. Achei um sachê aqui no armário, acho que era da sua mãe também, e pensei que ia te ajudar a acalmar os nervos. Sei que você sempre gostou de chá de camomila. E ela serviu 3 xícaras grandes para Isabela, insistindo que a menina bebesse tudo porque vai te fazer bem, você tá muito nervosa e isso vai te acalmar. Isabela obedeceu, bebendo chá quente que de fato tinha aquele efeito calmante que a mãe sempre dizia que tinha, e o cheiro. O cheiro era exatamente como ela lembrava, aquele aroma doce e levemente floral que sempre significava conforto e segurança. Ela estava na última xícara, bebendo meio apressada porque já estava quase na hora de sair, quando derramou um pouco na blusa, mancha úmida espalhando pelo tecido do lado esquerdo. Droga, ela murmurou, tentando limpar com o guardanapo. Deixa secar naturalmente, a tia disse.
Não vai dar tempo de trocar e lavar, e chá de camomila não mancha, só vai secar e ficar com cheiro bom. Eram 5h30 quando saíram de casa para pegar o ônibus que ia para a estação de metrô. Ainda estava meio escuro lá fora, mas Heliópolis já estava acordando com trabalhadores caminhando para pontos de ônibus, padarias abrindo portas metálicas, cachorros de rua vasculhando lixo. A viagem foi longa, 2 ônibus até o metrô, depois metrô até a Sé, depois o ônibus da Intu que ia direto para Guarulhos, quase 3 horas no total com Isabela colada na janela vendo a cidade passar, bairros pobres dando lugar para bairros classe média, depois prédios comerciais, depois a rodovia com placas indicando o aeroporto internacional. Quando chegaram no Terminal 2, Isabela ficou parada por um momento só olhando aquela estrutura gigante de vidro e concreto, gente entrando e saindo com malas enormes, táxis e Ubers parando, famílias com crianças empolgadas, executivos de terno falando no celular. Era um mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia. Vamos, não podemos ficar paradas aqui, a tia disse, guiando ela para dentro do terminal, entrando naquele ar-condicionado forte que é sempre gelado demais em aeroporto, seguindo placas para balcão de check-in da Gol. A fila estava enorme, obviamente, porque era sábado de manhã e metade de São Paulo estava viajando. Isabela e a tia ficaram ali esperando por quase 1 hora, e... Durante esse tempo Isabela observava tudo com aquela atenção de criança que nunca esteve em lugar assim, as telas gigantes mostrando horários de voos, os anúncios no alto-falante chamando passageiros, as lojas caras vendendo chocolates importados que custavam R$ 45, as pessoas todas vestidas bonito como se ir ao aeroporto fosse tipo evento especial. Quando finalmente chegou a vez dela, a moça do balcão, uma mulher de uns 30 anos com uniforme azul e nome Patrícia na plaquinha, olhou para Isabela com aquela expressão que adultos fazem quando veem criança sozinha. Você está viajando desacompanhada, querida? Sim, senhora. Isabela respondeu com voz baixinha. Tudo bem, é super normal, muitas crianças viajam sozinhas. Vou te dar um crachá especial de menor desacompanhado que você tem que usar durante todo o voo, e vou avisar a comissária que você está viajando sozinha. Ela vai cuidar de você e entregar pessoalmente para seu pai no desembarque. Pode ficar tranquila. Patrícia foi gentil, explicou tudo direitinho, imprimiu o cartão de embarque, colocou o crachá vermelho no pescoço da Isabela, e apontou para onde ela tinha que ir. Você vai passar pela inspeção de segurança ali, depois segue as placas para portão B27. Voo sai ao meio-dia, mas você já pode ir para lá e esperar. A tia Sônia se despediu ali mesmo porque pessoas sem passagem não podiam passar da inspeção de segurança. Se cuida, viu? Liga quando chegar em Brasília. Abraço foi rápido, meio sem jeito, e então Isabela estava sozinha de verdade. Isabela caminhou na direção da inspeção de segurança com o coração disparado, passando por centenas de pessoas que tinham lugares para ir e vidas próprias e nem percebiam menina pequena de 12 anos que estava tendo um dos momentos mais importantes da vida dela. A fila da inspeção era ainda mais longa que a do check-in, serpenteando por aquelas divisórias de corda que fazem você andar para frente e para trás tipo labirinto. E ela ficou ali esperando por mais uns 20 minutos, observando as pessoas na frente tirando cintos, relógios, notebook de mochila, sapatos. Era tipo ritual estranho que ela não entendia direito o propósito, mas que claramente todos conheciam. Ela estava umas 10 pessoas de chegar na esteira de raio-x quando percebeu um movimento estranho ao redor, tipo, agitação que não tinha segundos antes. Um cachorro policial, pastor alemão grande com colete verde e amarelo, estava farejando as filas normalmente quando de repente parou. Levantou o focinho no ar como se tivesse captado algo, e começou a se mover na direção da Isabela. Não era movimento agressivo, não era o cachorro indo investigar algo suspeito, era quase como se ele estivesse curioso, interessado. A menina não sabia bem como descrever, mas o comportamento do animal era estranho. E então o cachorro começou a latir, não latido de ataque mas tipo latido de excitação. Sabe quando o cachorro vê algo que deixa ele todo animado? E o treinador, homem de uns 40 anos de uniforme da Polícia Federal, gritou Thor. Aqui. Fica. Mas Thor ignorou completamente o comando, coisa que cachorro policial altamente treinado simplesmente não faz, e continuou vindo na direção da Isabela, e agora ele estava tipo trotando, quase correndo. E foi aí que começou a ficar realmente estranho, porque outro cachorro policial, esse um labrador preto, também parou o que estava fazendo do outro lado do terminal e começou a correr na direção dela. E outro, um beagle, e outro, até que tinha literalmente 14 cachorros policiais, todos com coletes da Polícia Federal, todos de raças diferentes, todos vindo correndo de diferentes pontos do terminal na direção de onde Isabela estava parada.
Os treinadores estavam gritando: Hércules, aqui! Nina, volta! Max, fica! Mas absolutamente nenhum dos cães obedecia. Era como se anos de treinamento rigoroso tivessem simplesmente evaporado e eles estivessem operando em algum instinto mais primitivo que sobrepunha todos os comandos. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo muito estranho estava acontecendo, e quando viram 14 cães policiais convergindo para um ponto específico, para uma pessoa específica, a reação foi imediata e previsível: pânico total. É uma terrorista, alguém gritou, e Isabela nem sabia quem tinha gritado isso, mas a palavra espalhou pela multidão tipo vírus. Terrorista, tem uma terrorista, os cães detectaram algo. Mães agarraram filhos e começaram a correr, executivos largaram malas e se afastaram o mais rápido possível, idosos tentaram sair da área mas estavam confusos e assustados, e em questão de segundos tinha estampida de gente tentando se afastar da menina que estava congelada no meio de tudo sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Isabela não conseguia se mover, era como se pernas tivessem virado concreto e cérebro tivesse desligado, e o único pensamento que conseguia formar era: alguém colocou algo na minha mochila, alguém me usou para traficar droga ou contrabandear algo, vou ser presa, vou para a cadeia, nunca vou ver meu pai, minha vida acabou antes mesmo de começar. Os seguranças do aeroporto estavam falando no rádio com vozes urgentes: código vermelho no Terminal 2, múltiplos K9 reagindo, preciso backup imediato, possível ameaça de segurança nível máximo. Alarmes começaram a soar, aqueles beeps altos e irritantes que fazem todo mundo ficar ainda mais nervosos, luzes vermelhas piscando nas paredes. Policiais federais correram de todas as direções, tinha tipo 30 agentes convergindo para a área em questão de minutos, todos com mãos nas armas, todos gritando: saiam da área, afastem-se, evacuem imediatamente. E passageiros estavam filmando com celulares porque é isso que as pessoas fazem hoje em dia quando algo chocante acontece: primeiro filmam, depois pensam. E no centro de todo esse caos estava Isabela Moreira, 12 anos, 1,45 metros de altura, 38 quilos de puro terror, com sua mochila surrada nas mãos e lágrimas começando a rolar pelo rosto porque ela realmente achava que vida dela tinha acabado ali naquele momento. Os 14 cães chegaram até ela quase ao mesmo tempo, cercando-a completamente, e por um segundo horrível Isabela esperou ser atacada, ser derrubada, ser mordida, porque era isso que cães policiais faziam com criminosos, certo? Mas então aconteceu a coisa mais inesperada, mais impossível, mais completamente maluca que poderia ter acontecido naquela situação. Em vez de latir agressivamente, em vez de indicar presença de drogas ou explosivos, em vez de fazer qualquer coisa que cães policiais são treinados para fazer quando detectam ameaça, os 14 cães começaram a lamber a Isabela. Não um ou dois lambendo de leve, todos os 14 ao mesmo tempo, e não era lambida agressiva de advertência, era lambida de tipo, de afeto? De alegria. Era como se esses cachorros gigantes altamente treinados tivessem regredido a filhotes super empolgados de ver alguém que amavam. Thor, o pastor alemão de 6 anos com histórico impecável de 247 apreensões de drogas, estava pulando na Isabela com delicadeza surpreendente para animal de 45 quilos, colocando patas gigantes nos ombros dela e lambendo o rosto dela como se ela fosse dona dele que não via há anos. Nina, a labrador preta, estava balançando o rabo tão freneticamente que bunda inteira se movia de um lado para outro, fazendo aqueles sons agudos de felicidade que cachorros fazem, tipo gemidos curtos e repetidos. Hércules, o Beagle, menor que os outros, mas igualmente empolgado, estava tentando enfiar focinho na mochila da Isabela enquanto simultaneamente tentava lamber mão dela. E os outros 11 estavam todos fazendo variações da mesma coisa, cercando ela, tentando ficar mais perto, balançando rabos, fazendo sons de contentamento, e Isabela, que segundos antes estava tendo o pior momento da vida dela, agora estava no chão porque pernas finalmente cederam, sentada no piso frio do aeroporto cercada por 14 cães que agiam como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo inteiro. O silêncio que tomou conta do terminal após o caos inicial era surreal, porque ninguém, absolutamente ninguém conseguia processar o que estava vendo. Cães policiais não fazem isso. Cães altamente treinados que custam centenas de milhares de reais em preparação especializada não largam anos de condicionamento profissional para agir como cachorrinhos de estimação aleatórios. Sargento Carlos Mendonça chegou completamente sem fôlego, tinha corrido de outro terminal quando recebeu chamado no rádio, e parou com boca literalmente aberta quando viu a cena. Ele era treinador-chefe da unidade K9 da Polícia Federal em Guarulhos, tinha 47 anos e 15 anos de experiência trabalhando com cães policiais, tinha treinado pessoalmente metade dos animais que estavam ali naquela roda ao redor da menina,
E nunca, nunca em toda sua carreira tinha visto algo remotamente parecido com isso. Que diabo está acontecendo aqui? Ele rugiu, não para ninguém específico mas para o universo em geral que claramente tinha decidido quebrar todas as regras da realidade naquele dia. Thor, aqui agora. Mas Thor não veio. Ele olhou brevemente para Carlos com aqueles olhos de pastor alemão que geralmente eram tão focados e obedientes, mas então voltou a atenção para Isabela e continuou lambendo as lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Alguém me explica o que está acontecendo? Carlos gritou de novo, agora olhando para outros treinadores que tinham chegado e estavam igualmente perplexos vendo seus cães completamente ignorando comandos. Capitã Andréia Fonseca, comandante da segurança do Terminal 2, mulher de 50 anos com 25 anos de carreira na Polícia Federal e expressão de quem tinha visto absolutamente tudo que podia ser visto em aeroporto, aproximou com mão ainda na arma porque protocolo era protocolo e situação sem precedentes exigia cautela máxima. Senhorita, ela disse com voz firme mas não agressiva, porque agora que via que cães não estavam indicando ameaça mas sim fazendo. Sei lá o que, ela estava confusa mas não mais em modo de confronto total. Preciso que você solte essa mochila muito devagar e mantenha suas mãos onde eu possa vê-las claramente. Isabela estava chorando tão descontroladamente que mal conseguia falar, mas obedeceu, soltando mochila com mãos tremendo tanto que ela quase não conseguia controlar os movimentos. Eu não fiz nada de errado, ela conseguiu dizer entre soluços. Juro por Deus e pela minha mãe que morreu, não tenho nada de errado, só tenho minhas roupas e uma foto e um. Ela não conseguiu terminar porque Thor tinha agarrado a mochila delicadamente com aquela boca gigante que era treinada para segurar sem machucar mas com força suficiente para imobilizar, e estava balançando o rabo enquanto trazia a mochila até Carlos como se estivesse apresentando o troféu, tipo olha chefe, olha que coisa incrível eu achei para você. Carlos pegou a mochila com todo o cuidado do mundo, tratando ela como se fosse explosivo que poderia detonar a qualquer momento, colocou no chão numa área limpa longe da menina, e começou a abrir lentamente enquanto literalmente centenas de pessoas que tinham parado para assistir o desenrolar da situação seguravam respiração coletiva. Ele tirou primeiro as roupas, 3 camisetas surradas mas limpas, 2 calças jeans claramente de segunda mão mas bem cuidadas, conjunto de calcinha e sutiã que pareciam novos, provavelmente comprados especialmente para viagem, escova de dentes e pasta dental da marca mais barata do mercado, pente de plástico que tinha rachado no meio e sido consertado com fita adesiva. Foto emoldurada em porta-retrato barato de camelô mostrando mulher que obviamente era mãe de Isabela pela forma que sorrisos eram idênticos. E então ele pegou caixinha de papelão embrulhada em jornal, aquela que Isabela tinha guardado com tanto cuidado no fundo da mochila, e a multidão que tinha crescido para tipo 300 pessoas se inclinou coletivamente para frente tentando ver o que tinha dentro dessa caixa misteriosa que presumivelmente tinha causado reação tão bizarra nos cães. Carlos abriu a caixinha removendo camadas e camadas de jornal meticulosamente dobradas como se estivessem protegendo algo extremamente valioso, e quando finalmente chegou ao conteúdo ele ficou simplesmente olhando por uns 5 segundos como se cérebro estivesse se recusando a processar informação que olhos estavam enviando. Dentro da caixa tinha um sachê de chá de camomila. Um único sachê, marca Leão que custa 50 centavos em qualquer mercadinho de bairro, ainda na embalagem original lacrada com data de validade impressa mostrando que tinha sido comprado há uns 2 meses, absolutamente nada de especial ou incomum ou remotamente legal sobre aquilo. É chá, Carlos murmurou, virando o sachê de todos os ângulos possíveis como se esperasse que ele de repente se transformasse em algo que fizesse sentido. É literalmente só um sachê de chá de camomila. Mas os cães não estavam reagindo ao chá. Isso ficou óbvio quando continuaram completamente focados na Isabela mesmo depois da mochila ser removida para longe. Eles queriam ficar perto dela, recusavam ordens dos treinadores com insistência que beirava desobediência que deveria ser punida mas que ninguém sabia como punir porque a situação era tão sem precedentes que não tinha protocolo para lidar com isso. Isso não faz sentido nenhum, Capitã Andréia disse, articulando o que absolutamente todos na área estavam pensando. Por que 14 cães policiais altamente treinados reagiriam assim a uma menina aleatória? O que ela tem que... Mas Isabela estava tendo algo tipo ataque de pânico agora, respiração vindo em ofegantes curtos e rápidos, mãos agarrando o peito como se não conseguisse respirar direito, lágrimas escorrendo em torrentes, e uma das policiais, mulher mais jovem chamada Juliana que tinha filha da mesma idade, se ajoelhou ao lado dela com gentileza. Hey, respira comigo, tá? Olha para mim. Foca nos meus olhos. Inspira devagar. 1, 2, 3, 4. Segura. Expira. 1,
2, 3, 4. Isso, muito bem. De novo. Levou uns 5 minutos para Isabela acalmar o suficiente para conseguir falar em frases completas em vez de só soluços, e durante todo esse tempo os cães ficaram ao redor dela tipo sentinelas protetores, alguns deitados aos pés dela, outros sentados tão perto que estavam encostando nela, todos recusando se afastar mesmo com treinadores literalmente puxando coleiras. Preciso que você venha comigo para a sala de inspeção secundária, Capitã Andrea disse quando Isabela finalmente parou de ter hiperventilação. É procedimento padrão. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Você não está sendo presa, quero deixar isso muito claro, mas precisamos investigar porque essa reação dos cães é impossível. Isabela acenou que entendia, permitiu que Juliana a ajudasse a ficar de pé, e começou a caminhar na direção que a capitã indicava, mas os 14 cães imediatamente se levantaram e começaram a seguir também. Não, 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 Carlos começou, tentando segurar Thor pela coleira, mas o pastor alemão simplesmente sentou e se recusou a se mover, fazendo aquele peso morto que cachorros grandes fazem quando não querem ir para algum lugar. Thor, eu juro, se você não vir agora. Mas Thor não foi, e nem Nina, nem Hércules, nem nenhum dos outros, todos se recusaram a deixar Isabela sair de vista, e eventualmente os treinadores desistiram e todos fizeram aquela procissão bizarra através do terminal, menina de 12 anos na frente com 3 policiais ao redor, 14 cães policiais atrás dela, 14 treinadores completamente incrédulos atrás dos cães, e algumas centenas de passageiros filmando tudo com celulares. A sala de inspeção secundária ficava em corredor separado longe da área principal do terminal. Era tipo sala sem janelas com mesa de metal, algumas cadeiras, e aquela energia institucional deprimente que todos os lugares de interrogatório têm independente de estarem em delegacia ou aeroporto. Vou precisar fazer revista completa, Juliana disse gentilmente para Isabela. É protocolo, mas prometo que vou ser rápida e respeitosa. Os cães vão ter que ficar do lado de fora. Mas quando tentaram fechar porta deixando cães do lado de fora, todos os 14 começaram a choramingar, a arranhar porta, a latir de forma que não era agressiva mas claramente angustiada, e o barulho era tão alto e tão perturbador que Carlos eventualmente disse: deixa a porta aberta, eles podem ficar vendo de longe mas não entram na sala. A revista foi rápida, Juliana verificou cada peça de roupa, pediu que Isabela levantasse braços, virasse, levantasse pés, checou até tênis velho que estava com sola começando a desgrudar, e obviamente não encontrou absolutamente nada além de criança completamente aterrorizada vestindo roupas baratas da C&A que claramente eram novas, compradas provavelmente para viagem especial. Ela tá limpa, Juliana anunciou para a capitã Andrea que estava esperando do lado de fora. Não tem nada, literalmente nada suspeito. Mas os cães continuavam enlouquecidos mesmo com Isabela de volta no corredor, querendo chegar mais perto, fazendo aqueles sons de ansiedade, e agora alguns dos treinadores estavam tendo tipo mini crises existenciais porque essa situação estava destruindo anos de certeza sobre comportamento animal. Foi quando alguém teve ideia de chamar especialista. Doutora Renata Alves era veterinária comportamental que Polícia Federal mantinha em consulta exatamente para situações onde cães agiam de formas inesperadas. Ela tinha escritório no próprio aeroporto porque era conveniente ter especialista disponível rapidamente quando necessário. Ela tinha 43 anos, doutorado em comportamento animal pela USP, e 15 anos de experiência trabalhando com cães policiais, militares e de resgate. Quando chegou na sala de inspeção 20 minutos depois de ser chamada, já tinha sido briefada sobre situação básica, mas nada realmente prepara você para ver 14 cães policiais de elite recusando comandos para ficar ao redor de menina de 12 anos como se vida deles dependesse disso. Ok, ela disse depois de observar por uns 5 minutos, olhos de cientista processando cena com aquela intensidade de quem está vendo quebra-cabeça fascinante. Isso é extraordinário. E completamente inexplicável com meu conhecimento atual. Então você também nunca viu nada assim? Carlos perguntou, tipo precisando de validação de que não estava enlouquecendo. Nunca. E conheço literatura sobre comportamento canino melhor que qualquer pessoa neste aeroporto. Isso não deveria ser possível. Doutora. Renata se aproximou de Isabela que estava sentada em cadeira cercada por cães, e falou com voz gentil mas profissional. Oi querida, meu nome é Renata e sou veterinária. Posso te fazer algumas perguntas? Isabela acenou, olhos ainda vermelhos de chorar. Você trabalha com animais? Tem contato frequente com cachorros? Não senhora, Isabela respondeu com voz rouca.
Minha tia não deixa ter bicho em casa porque já é muita gente, e os cachorros da rua eu não mexo muito porque minha mãe sempre dizia para ter cuidado. Você usa algum perfume, algum produto específico na pele, algum remédio, qualquer coisa que possa ter cheiro forte ou incomum? Não, senhora. Só uso sabonete Febo que comprei especial para a viagem porque queria cheirar bem para meu pai, e desodorante da Nivea que é o mais barato. E shampoo da Seda. Doutora. Renata franziu sobrancelha, claramente confusa porque esses produtos eram super comuns, milhões de pessoas usavam, então não fazia sentido que causassem reação tão específica. Ok, vamos tentar outra coisa. Me conta sobre seu dia hoje desde que acordou. Tudo o que você fez, comeu, bebeu, todos os lugares que foi, todas as pessoas com quem teve contato. E foi aí, nesse momento exato, que a história começou a tomar rumo que ninguém, absolutamente ninguém naquele aeroporto poderia ter previsto. Isabela limpou lágrimas com costas da mão e começou a contar com voz ainda tremendo. Acordei às 4 da manhã na casa da minha tia em Heliópolis porque ela disse que precisava sair cedo para chegar no aeroporto com bastante tempo de sobra. Não comi nada no começo porque estava muito nervosa, meu estômago estava todo embrulhado, mas minha tia fez chá de camomila para me acalmar. Chá de camomila. Doutora. Renata interrompeu, algo clicando na cabeça dela. Sim, senhora, igual minha mãe sempre fazia quando eu estava ansiosa ou triste. Ela dizia que era remédio especial dela para tudo, que tinha aprendido com minha avó. Sempre funcionava, sabe? O cheiro e o gosto me acalmavam. E você bebeu quanto desse chá? Doutora. Renata perguntou, agora com aquela intensidade de cientista que acabou de ver algo importante. Umas 3 xícaras grandes, Isabela respondeu. Minha tia insistiu que eu tomasse bastante porque disse que ia me fazer bem para a viagem. E eu tava bebendo a última xícara meio apressada porque já tava ficando tarde, e derramei um pouco na blusa aqui, ó. Ela apontou para o lado esquerdo da camiseta cor-de-rosa onde tinha mancha meio escura que estava secando. Você derramou chá de camomila na sua roupa? Doutora. Renata disse, e agora a voz dela tinha aquela qualidade de alguém fazendo descoberta científica importante. Quando foi isso? Umas 6 da manhã, tipo às 6 horas atrás. Isabela respondeu, confusa sobre por que isso importava. E você não trocou de roupa depois? Não, senhora, não deu tempo, e minha tia disse que chá não mancha, que ia secar e ficar bom. Só ficou com cheiro forte de camomila, mas pensei que era coisa boa, que ia cheirar bem. Doutora. Renata se virou para Carlos e Capitã Andréia com expressão de alguém que acabou de resolver equação impossível. Precisamos testar algo. Agora. Alguém tem sachê de chá de camomila? Tem aquele que estava na mochila dela, Carlos disse, pegando a caixinha que tinha deixado em mesa próxima. Perfeito. E precisamos de 2 voluntárias da mesma altura aproximada que Isabela, ambas vestindo roupas limpas sem cheiro forte. Levaram 20 minutos para montar experimento que doutora Renata tinha em mente. Conseguiram 2 agentes federais jovens que tinham estatura parecida com Isabela. Colocaram elas em salas separadas, Isabela foi para a 3ª sala. Na primeira sala estava a agente Carla vestindo o uniforme normal com cheiro de sabonete e desodorante comum. Na segunda sala estava a agente Paula que eles literalmente derramaram chá de camomila fresco em cima, molhando a blusa dela até ficar encharcada com aquele cheiro forte e característico. Na 3ª sala estava Isabela com a roupa que tinha usado o dia todo, que tinha sido manchada com chá de camomila 6 horas atrás e tinha secado mas mantido o aroma. Vamos soltar os cães um por vez, doutora. Renata instruiu. Quero ver para qual sala cada um vai naturalmente sem comando ou direção. Soltaram Thor primeiro, tiraram coleira dele e deixaram que escolhesse livremente. Ele andou pelo corredor, passou pela porta da primeira sala onde estava Carla sem demonstrar interesse especial, passou pela segunda sala onde estava Paula e parou por um momento como se o cheiro tivesse chamado a atenção, mas então continuou, e foi direto para a 3ª sala onde estava Isabela e imediatamente começou a balançar rabo e tentar entrar. Interessante, doutora. Renata murmurou, anotando em tablet. Próximo. Soltaram Nina, a labrador, e ela fez exatamente a mesma coisa, ignorou a primeira sala, demonstrou leve interesse na segunda mas continuou, foi direto para a 3ª e arranhava a porta tentando chegar até Isabela. Todos os 14 cães, sem exceção, escolheram a sala de Isabela,
mesmo com a segunda sala tendo cheiro de camomila muito mais forte e recente porque roupa da agente estava literalmente encharcada. Então não é só o cheiro de camomila, Carlos disse, confuso. É algo específico sobre a combinação da Isabela com a camomila? Não, doutora. Renata disse lentamente, olhos ainda fixos no tablet onde estava revisando anotações. É algo sobre camomila velha, que já secou na roupa, que já foi absorvida pela pele e misturou com química corporal natural. Espera, deixa eu ver uma coisa. Ela começou a mexer no tablet rapidamente, acessando algum banco de dados, e todos ficaram ali esperando em silêncio porque claramente ela estava seguindo alguma linha de pensamento importante. Preciso ver os registros de treinamento de todos esses cães, ela disse de repente. Especificamente dos primeiros meses, quando eram filhotes. Carlos ficou confuso, mas mandou um dos assistentes buscar arquivos digitais, e 15 minutos depois doutora Renata estava lendo através de centenas de páginas de protocolos de treinamento, e a expressão no rosto dela mudou de confusão para compreensão para algo que era quase como reverência. Meu Deus, ela sussurrou. Não é possível. A probabilidade é tipo 1 em milhão. O que? O que você achou? Capitã Andrea pressionou. Doutora. Renata olhou para cima com aqueles olhos arregalados de cientista que acabou de fazer descoberta que vai mudar tudo. Esses 14 cães todos vieram do mesmo centro de treinamento em Cutia. E todos foram treinados no mesmo período, entre janeiro e março de 2022, quando tinham entre 3 e 5 meses de idade. E daí? Carlos ainda não estava vendo conexão. E durante esse período específico, o centro estava testando o novo protocolo de treinamento desenvolvido por behaviorista alemão, chamado condicionamento de recompensa olfativa positiva. A ideia era criar associação olfativa profunda entre cheiro específico e sensações de segurança, conforto e recompensa durante primeiras semanas de treinamento quando filhotes são mais impressionáveis. Ela virou o tablet para mostrar para todos. O cheiro que usaram durante esse protocolo experimental, que aplicavam nas camas, cobertores, brinquedos, e até nas roupas dos treinadores durante primeiras 8 semanas com esses filhotes, era óleo essencial de camomila. O silêncio que tomou conta da sala era do tipo que acontece quando verdade tão bizarra e improvável é revelada que cérebro de todos precisa de tempo para processar. Você tá dizendo, Carlos começou lentamente, que esses cães reagiram a Isabela porque ela cheirava como quando eram bebês. Exatamente, doutora. Renata confirmou, voz ainda meio incrédula com própria descoberta. Durante primeiras 8 semanas de treinamento, período mais formativo de desenvolvimento deles, esses 14 cães foram condicionados a associar cheiro de camomila com segurança absoluta, com conforto, com cuidado, com tudo que filhote precisa sentir para desenvolver confiança. Era literalmente cheiro de infância deles, cheiro de lar, cheiro de mãe em sentido mais primitivo e emocional. E Isabela, Capitã Andrea disse, começando a entender, acidentalmente se encharcou com chá de camomila essa manhã, que secou na roupa dela e foi absorvido pela pele dela ao longo de várias horas, criando aquela mesma assinatura olfativa que esses cães associavam com fase mais segura de suas vidas. Não só isso, doutora. Renata continuou, ainda lendo anotações. O protocolo específico usava não só camomila pura mas combinação de camomila com tecidos naturais de algodão, porque descobriram que combinação dos dois tinha efeito mais forte em criando associação positiva duradoura. E olha só o que Isabela está vestindo. Todos olharam, e realmente era camiseta de algodão 100%, aquele tecido simples e respirável que era mais barato e que gente pobre geralmente comprava. Então, doutora. Renata concluiu, o que temos aqui é tempestade perfeita e estatisticamente impossível de coincidências. 14 cães treinados no mesmo período usando o protocolo experimental específico que só foi usado por curto período de tempo. Menina que acidentalmente se encharcou com chá de camomila que secou em roupa de algodão ao longo de horas criando assinatura olfativa idêntica àquela que cães associavam com o período mais seguro de filhotice, todos presentes no mesmo aeroporto no mesmo dia exato. A probabilidade disso acontecer, ela continuou fazendo cálculos rápidos na cabeça, levando em conta número total de cães K9 no Brasil, número que foram treinados com protocolo específico, número de pessoas que bebem chá de camomila, probabilidade de derramar na roupa exata e deixar secar, probabilidade de estar no aeroporto no mesmo momento. Estou falando de algo tipo uma chance em 50 milhões. Isabela estava ouvindo tudo isso com expressão de alguém que não tem certeza se deve rir ou chorar,
porque de certa forma era absurdo demais para ser verdade, mas também explicava perfeitamente porque tinha passado pela experiência mais aterrorizante da vida dela. Então, ela disse com voz pequena: os cachorros me amaram porque eu cheirava como quando eles eram bebês? Basicamente sim, doutora. Renata confirmou com um sorriso gentil. Para esses animais, você representa segurança e conforto em nível tão profundo e primitivo que sobrepôs literalmente anos de treinamento profissional. Você disparou memória olfativa que estava enterrada lá no fundo do cérebro deles, memória de época em que eram filhotes assustados longe das mães biológicas sendo introduzidos ao mundo assustador de treinamento policial, e cheiro de camomila era a única coisa que os fazia sentir seguros. Isabela ficou quieta por momento, processando, e então disse algo que fez todo mundo na sala sentir aquele aperto no peito. É engraçado, porque esse cheiro, esse chá de camomila, é o que me fazia sentir segura também. Quando minha mãe fazia para mim, mesmo quando tudo estava ruim, mesmo quando não tínhamos dinheiro para nada, se ela fazia aquele chá e sentava comigo, eu sabia que ia ficar tudo bem. Ela me protegia do mundo com aquela xícara de chá que custava 50 centavos. E foi essa frase, essa observação simples e linda de menina de 12 anos que tinha perdido a mãe e estava recomeçando vida, que fez todos perceberem algo profundo sobre o que tinha acontecido. Cheiro de camomila tinha conectado Isabela e esses cães através da mesma emoção fundamental, mesmo sentimento universal de que alguém se importa, que você não está sozinho, que existe segurança em mundo assustador. Isabela, Sargento Carlos disse de repente, ideia claramente formando na cabeça dele em tempo real, você disse mais cedo que sempre quis ter cachorro, é isso? A menina acenou, confusa sobre onde conversa estava indo. E você vai morar em Brasília com seu pai agora, certo? Começar vida nova lá. Outro aceno. Carlos olhou para outros treinadores, teve uma daquelas conversas silenciosas que pessoas que trabalham juntas há anos conseguem ter só com olhares e expressões faciais, e quando todos acenaram em concordância ele se virou de volta para Isabela com um sorriso genuíno que transformou completamente o rosto dele que tinha sido tão severo antes. Tora aqui, ele disse, colocando mão no pastor alemão que não tinha saído do lado de Isabela desde que chegou, está para se aposentar do serviço ativo. Ele tem 6 anos, e essa é a idade onde normalmente começamos a aposentar cães policiais para que possam ter resto de vida como animais normais, relaxando e sendo amados por família em vez de estarem sempre em estado de alerta pronto para trabalhar. Isabela estava olhando para ele com esperança começando a crescer no peito, mas sem querer acreditar demais porque já tinha aprendido que esperança geralmente leva a desapontamento. Normalmente quando o cão K9 se aposenta, Carlos continuou, oferecemos primeiro para treinador adotar porque já tem vínculo estabelecido. Mas eu olho para Tori e olho para você, e honestamente acho que ele já escolheu próxima dona dele. Ele escolheu você de forma que não pode ser ignorada. Fez pausa. Então se seu pai concordar, se você prometer que vai cuidar muito bem dele, se você aceitar responsabilidade de ter animal que precisa de exercício e comida boa e atenção, Thor pode ser seu. O silêncio que seguiu era de algo importante acontecendo, de vida mudando de maneiras inesperadas, de bondade emergindo de caos e confusão. De verdade? Isabela finalmente sussurrou, voz tão baixa que mal dava para ouvir, como se falar alto pudesse quebrar feitiço e fazer oferta desaparecer. Eu posso realmente ficar com Thor? Ele pode morar comigo e com meu pai. De verdade, Carlos confirmou, e agora estava sorrindo também, aquele tipo de sorriso que vem quando você faz algo que sabe ser completamente certo. Mas preciso ligar para o seu pai primeiro e explicar a situação, porque não posso doar cachorro policial aposentado sem consentimento do responsável legal. Pegaram o telefone de contato do pai que estava nos documentos da Isabela e Carlos ligou na frente dela, colocando em viva voz para todos escutarem. Alô? Voz do seu Rogério veio do outro lado, tensa e preocupada. Quem é? Senhor Rogério? Meu nome é Sargento Carlos Mendonça da Polícia Federal em Guarulhos. Primeiro quero tranquilizar o senhor, sua filha está completamente bem, não está ferida, não está presa, nada de ruim aconteceu com ela. Polícia Federal? O que aconteceu? Por que vocês estão com minha filha? Carlos explicou a história inteira, desde os cães correndo até a descoberta da camomila até a oferta de adotar Thor, e durante toda a explicação dava para ouvir o seu Rogério fazendo aqueles sons de quem está processando informação completamente maluca mas tentando acompanhar. Deixa eu ver se entendi direito, ele disse quando Carlos terminou. Minha filha foi cercada por 14 cachorros policiais porque ela derramou chá na roupa,
Os cachorros pensaram que ela era tipo mãe deles, e agora vocês querem nos dar um pastor alemão aposentado? Basicamente, sim. Carlos confirmou tentando não rir do absurdo quando resumido assim. Houve pausa longa do outro lado, e então seu Rogério começou a rir, não riso nervoso mas gargalhada genuína de quem acabou de perceber que o universo tem senso de humor bizarro. Sabe de uma coisa? Depois de tudo que passamos esse ano, depois de perder Márcia e ficar longe da Isabela e todo o sofrimento, se o universo quer nos dar cachorro policial porque minha filha cheirava como chá, quem sou eu para recusar? Pode trazer o cachorro. Pode trazer 10 cachorros se quiser. Só traz minha menina para casa, por favor. Isabela começou a chorar de novo, mas agora eram lágrimas completamente diferentes. Não de medo ou tristeza, mas de alívio e alegria tão grandes que não cabiam dentro do peito pequeno dela. Obrigado, pai, ela disse perto do telefone, voz embargada. Eu te amo tanto. Eu também te amo, minha filha. Chega logo que tô te esperando. 25 minutos depois, Isabela Moreira estava no portão B27 de embarque para Brasília, não mais sozinha e assustada mas acompanhada por comitiva de policiais federais que tinham virado de perseguidores a protetores, com Thor ao lado dela usando colete especial de cão de serviço aposentado em transporte e rabo balançando sem parar. A história do que tinha acontecido tinha se espalhado pelo aeroporto inteiro por quem era de redes sociais notícias viajam na velocidade da luz. E quando Isabela passou pelo terminal tinha tipo aplausos espontâneos de passageiros que tinham assistido o caos anterior e agora viam resolução feliz. Companhia Aérea Gol, depois de ouvir história completa, não só tinha segurado o voo por 40 minutos mas tinha dado upgrade de Isabela e Thor para a primeira classe, porque comissária-chefe tinha chorado quando soube de tudo e disse essa menina merece algo muito bom depois do susto que levou, e vou pessoalmente garantir que ela e o cachorro tenham a melhor experiência de voo possível. Mas antes de embarcar, doutora, Renata se ajoelhou na frente de Isabela uma última vez no portão de embarque. Posso te pedir um favor? Ela disse gentilmente. Claro, senhora, Isabela respondeu, sempre educada mesmo depois de tudo. Aquele sachê de chá que você guardou da sua mãe, doutora. Renata disse apontando para a mochila onde a caixinha estava guardada, você ainda quer guardar ele sem usar? Isabela olhou para a mochila por longo momento, pensou sobre mãe, sobre chá de camomila, sobre tudo o que tinha acontecido naquele dia maluco, e então balançou cabeça. Sabe o que? Acho que não vou mais guardar, ela disse com voz firme, tipo tinha chegado em decisão importante. Minha mãe sempre dizia que chá de camomila era para quando você precisa de coragem para enfrentar coisas novas. E guardar ele na gaveta sem usar não é o que ela ia querer. Ela ia querer que eu usasse quando precisasse, não que ficasse como relíquia intocável. Ela tirou o sachê da caixinha de papelão, olhou para ele com carinho de quem está se despedindo de algo precioso mas sabe que é hora de deixar ir, e então estendeu para a doutora. Renata, a senhora pode ficar com ele se quiser. Como lembrança de hoje, de tudo o que aconteceu. E quem sabe um dia quando a senhora estiver tendo dia ruim ou o dia que precisa de coragem, pode fazer esse chá e lembrar que às vezes as coisas mais estranhas e assustadoras levam aos resultados mais bonitos. Doutora. Renata aceitou o sachê com reverência de quem está recebendo presente infinitamente mais valioso do que a aparência sugere. Vou guardar ele com muito carinho, prometo. E você está absolutamente certa, sua mãe ficaria orgulhosa da mulher forte que você está se tornando. Isabela embarcou no voo 3347 para Brasília às 14h42, exatos. 42 minutos depois do horário original de partida, carregando mochila surrada, foto da mãe, e coração cheio de mistura estranha de luto e esperança e empolgação sobre o futuro. Thor embarcou com ela, e comissária chamada Daniela pessoalmente guiou eles para assentos de primeira classe, que para Isabela era tipo estar em outro planeta, poltronas enormes de couro que reclinavam completamente, espaço para pernas, monitores individuais, e bandeja de snacks que provavelmente custavam mais que a alimentação da semana dela na casa da tia. Durante voo de 2 horas, Thor ficou deitado aos pés dela, cabeça enorme descansando nas pernas dela com aquela confiança absoluta que cachorros têm quando sabem que estão exatamente onde deveriam estar, e Isabela fez carinho nele quase continuamente, dedos correndo pelo macio, ainda meio incrédula de que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Primeira vez em avião? Daniela perguntou quando veio oferecer bebidas. Sim, senhora, Isabela respondeu timidamente. E você já tem cachorro novo. Que dia especial, né? Que começo de nova vida. E era mesmo, era exatamente isso,
começo de nova vida em todos os sentidos possíveis, e pela primeira vez desde que mãe morreu Isabela conseguiu pensar sobre o futuro sem sentir aquele peso esmagador de desespero, conseguiu imaginar que talvez, só talvez, coisas iam ficar bem. Quando o avião começou descida para Brasília, Isabela olhou pela janela vendo cidade se aproximar, aquele layout característico de Brasília com eixos e asas, tudo tão diferente de São Paulo caótica e vertical que ela conhecia, e sentiu tipo friozinho na barriga que era medo misturado com empolgação. Pouso foi suave, avião taxiou até portão, e quando o porta finalmente abriu Isabela pegou mochila, colocou coleira em Thor, e caminhou pelo corredor de saída com pernas meio bombas de nervosismo. E lá estava ele, seu Rogério, esperando na área de desembarque com placa enorme escrita em letras grandes e irregulares: "Bem-vinda para casa, Isabela", claramente feita à mão por alguém que não estava acostumado a fazer artesanato mas tinha colocado todo o amor do mundo naquelas palavras. Ele estava mais velho do que Isabela lembrava, cabelo mais grisalho, rugas mais profundas ao redor dos olhos, mas sorriso era exatamente como ela guardava na memória, aquele sorriso gigante que iluminava o rosto inteiro. "Filha!" Ele gritou quando a viu, largando placa e correndo para abraçá-la, e Isabela largou tudo e correu também, e quando se encontraram no meio foi aquele tipo de abraço que dura minutos inteiros, abraço de pai e filha que foram separados tempo demais por circunstâncias além do controle de ambos. "Você cresceu tanto", ele disse com voz embargada, lágrimas rolando pelo rosto sem vergonha. "Está tão grande, parece sua mãe cada dia mais." "Senti sua falta, pai", Isabela conseguiu dizer entre soluços. "Senti tanta falta." Ficaram ali abraçados por tempo que pareceu simultaneamente eternidade e não tempo suficiente, e então seu Rogério notou Thor que estava sentado pacientemente ao lado esperando. "Então esse é o cachorro famoso que causou todo aquele problema?" Ele disse com sorriso, se ajoelhando para ficar no nível de Thor. "E aí, parceiro, você vai cuidar da minha menina, né?" Thor balançou o rabo e lambeu mão do seu Rogério, e aquele foi o momento que selou o acordo. Aquela foi família se formando ali mesmo no aeroporto de Brasília. 3 indivíduos que precisavam um do outro montando unidade que ia ser lar. A história de Isabela Moreira e dos 14 cães policiais que pararam o aeroporto de Guarulhos porque ela cheirava chá de camomila se tornou viral no Brasil inteiro em questão de horas, não porque era engraçada embora certamente tinha elementos cômicos, mas porque tocava em algo profundo sobre conexões inesperadas, sobre como trauma e beleza podem existir no mesmo momento, sobre como às vezes as coisas mais simples carregam significados mais profundos. Polícia Federal inicialmente tentou manter caso em sigilo porque era meio embaraçoso admitir que a operação de segurança massiva tinha sido disparada por menina com chá de 50 centavos na roupa, mas a história vazou porque literalmente centenas de pessoas tinham filmado com celulares e postado em redes sociais, e em vez de virar motivo de piada como poderiam ter esperado, a população brasileira reagiu com empatia esmagadora. Campanhas de doação começaram espontaneamente em sites como Vaquinha e GoFundMe para ajudar seu Rogério a montar casa apropriada para ele e Isabela, porque as pessoas perceberam que ele tinha vendido literalmente tudo para comprar passagem de avião dela. Em 3 dias arrecadaram R$127 mil, suficiente para mobiliar apartamento decentemente, comprar roupas e material escolar de qualidade para Isabela, pagar 6 meses de aluguel adiantado para tirar pressão financeira, e ainda sobrar como fundo de emergência. Centro de Treinamento K9 em Cotia, onde os 14 cães tinham sido treinados, recebeu mais de 800 pedidos de pessoas querendo adotar futuros cães aposentados, o que era maravilhoso porque sempre tinham mais cães se aposentando do que famílias qualificadas para recebê-los, e muitos desses animais incríveis acabavam passando anos finais em canis em vez de lares amorosos. Protocolo de usar óleo de camomila em treinamento inicial, que tinha sido programa piloto temporário de apenas 3 meses em 2022, virou permanente e foi adotado por centros de treinamento em todo o Brasil depois que behavioristas perceberam que mesmo tendo criado situação bizarra no aeroporto, fundamentalmente funcionava em criar cães mais equilibrados emocionalmente e menos propensos à ansiedade e agressão. Mas mudança mais importante, aquela que ninguém esperava quando a história começou, foi que Isabela Moreira se tornou tipo embaixadora não oficial de programa K9 da Polícia Federal. 6 meses depois do incidente, ela foi convidada para dar palestra em evento nacional de treinamento de cães policiais que reunia 300 treinadores e policiais de todos os estados, e ela compareceu com Thor que estava vivendo a melhor vida possível como cachorro aposentado, tipo gordo e feliz de comer ração premium e dormir em cama humana em vez de canil. Quando 14 cachorros correram na minha direção naquele dia, Isabela falou para a plateia com voz que não mais tremiam de medo mas era firme e clara: "Eu pensei que minha vida tinha acabado.
Pensei que ia ser presa, que nunca ia ver meu pai, que tudo tinha dado completamente errado da pior forma possível. Ela fez carinho em Thor, que estava sentado ao lado dela no palco. Mas aconteceu o oposto total. Esses cães, sem saber, sem ter intenção consciente, me deram não só o Thor que eu amo mais que qualquer coisa, mas me ensinaram lição que minha mãe sempre tentou me ensinar, mas que eu não entendia completamente até aquele dia. Que às vezes as coisas mais assustadoras se transformam nas maiores bênçãos, que você nunca sabe de onde amor e proteção vão aparecer, e que conexões mais importantes são aquelas que transcendem lógica e razão. Fez pausa, deixando palavras assentarem. Minha mãe costumava fazer chá de camomila para mim quando eu estava com medo ou triste, e dizia que era remédio mágico que curava tudo. Eu não entendia na época, achava que era só chá comum, mas agora entendo que magia não estava no chá em si, estava no ato de alguém se importando o suficiente para fazer aquele chá, para sentar comigo, para me fazer sentir segura quando o mundo parecia assustador. E esses cães, ela continuou olhando para treinadores na plateia, foram condicionados a associar esse mesmo cheiro com segurança e cuidado quando eram filhotes vulneráveis. Então, quando me encontraram acidentalmente cheirando como infância deles, reagiram do único jeito que faziam sentido para eles, me protegendo, me amando, recusando me deixar sozinha. Sua voz ficou mais suave. Isso me fez pensar muito sobre conexão, sobre como o amor funciona, sobre como às vezes as coisas mais profundas entre seres vivos não precisam de palavras ou lógica, só precisam de reconhecimento profundo de que existe algo compartilhado, mesmo que seja só memória de cheiro que significava segurança. A plateia aplaudiu por 5 minutos inteiros quando ela terminou. Não era aplauso educado de evento corporativo, mas genuíno de gente reconhecendo sabedoria e coragem em alguém que tinha metade da idade deles, mas claramente entendia algumas verdades profundas sobre vida que muitos adultos nunca aprendem. Nos anos que seguiram, Isabela cresceu em Brasília, frequentou a escola pública que era decente, teve notas excelentes porque ela era genuinamente inteligente e estudiosa e nunca esqueceu de onde veio ou do que tinha passado para chegar onde estava. Ela se formou no ensino médio aos 17 com medalha de melhor aluna da escola, ganhou bolsa integral para estudar veterinária na UNB porque, nas palavras dela durante entrevista de admissão, quero entender melhor esses animais incríveis que literalmente salvaram minha vida sem nem saber o que estavam fazendo. E quero dedicar minha carreira a garantir que cães de trabalho recebam cuidado e respeito que merecem. Thor viveu mais 6 anos maravilhosos, morrendo pacificamente aos 12 anos de idade, o que é tempo bom para pastor alemão, com cabeça no colo de Isabela que agora tinha 18 e estava prestes a começar a universidade. Ela segurou ele durante últimos momentos, fazendo carinho, sussurrando obrigada por ter me escolhido, obrigada por ter me amado. E quando ele finalmente partiu, ela chorou não lágrimas de desespero, mas de gratidão por ter tido 6 anos com o melhor amigo que poderia ter pedido. E na casa dela em Brasília, que agora era apartamento pequeno mas confortável que seu Rogério tinha conseguido comprar com a ajuda das doações e economia de anos trabalhando duro, pendurado na parede da sala junto com foto da mãe e foto do dia que Thor chegou na vida dela, estava aquele sachê de chá de camomila emoldurado que doutora Renata tinha guardado durante 5 anos e devolvido como presente de formatura do ensino médio da Isabela. Isso me ajudou a lembrar durante todos esses anos. Doutora Renata tinha escrito em cartão que acompanhava presente, que às vezes as coisas mais improváveis acontecem, que o universo tem senso de humor estranho mas também coração generoso, e que sachê de chá de 50 centavos pode mudar vida de pessoa e salvar criança que precisava desesperadamente ser salva. Não era só chá barato. Era lembrança física tangível de que amor vem de lugares inesperados, que conexões mais profundas às vezes são aquelas mais improváveis, que cheiro simples de camomila tinha ligado mãe e filha através de tradição de cuidado, tinha ligado filhotes assustados a treinadores através de protocolo de conforto, e eventualmente tinha ligado menina órfã a cachorro aposentado através de coincidência estatisticamente impossível que salvou ambos de solidão. Era a lembrança de que às vezes o universo funciona de formas que desafiam lógica, que não podem ser previstas ou explicadas completamente, mas que no final fazem sentido perfeito de maneiras que só coração entende. E toda vez que Isabela olhava para aquele sachê emoldurado, ela pensava na mãe fazendo chá na cozinha pequena do barraco em Heliópolis, pensava em 14 cães correndo para ela em Guarulhos, pensava em Thor deitando aos pés dela durante voo para Brasília, e pensava obrigada, mãe, por ter me ensinado que amor vem em formas mais simples, e que às vezes um gesto pequeno feito com carinho pode criar ondas que se espalham de formas que jamais imaginaríamos.